Meu nome é Flávia, né? Eu sou psicóloga e professora e pesquisadora, mas hoje eu não vou falar aqui sobre a minha história, eu vou contar sobre a história de uma menina de 14 anos que mudou a minha vida. Essa menina eu dei o nome de Maria. Em uma certa noite de novembro de 2007, estávamos eu, Maria e a enfermeira Kelly na ambulância a caminho da internação psiquiátrica da Maria. A Maria gostava muito de desenhar, gostava de brincar de boneca, gostava de fazer as unhas, mas o que ela mais gostava mesmo era de brincar com a água. Ela fazia assim uma conchinha com a mão, jogava no pé, jogava nas pernas, jogava na cabeça. Podia ficar horas e horas no banheiro fazendo isso, era difícil tirar ela de lá. Ficava tanto tempo que assim, aqui o gordinho do dedo ficava todo enrugado. A Maria vinha de uma família pobre, morava com a mãe dela e com a avó e com os outros 4 irmãos. Ela tinha sido excluída da escola e incluída em lugar nenhum. Portanto, os cuidados da Maria ficavam todos a cargo da Rebeca, a mãe dela. Acontece que a Maria também tinha um outro comportamento, ela tinha rompantes de agressividade. Em momentos que ela levantava, podia mesmo empurrar ou dar um tapa em qualquer um que estivesse do lado. Em uma certa noite, a Maria teve essa crise de agressividade muito forte, chegou a machucar os seus irmãos. A Rebeca não sabia como lidar com isso. E como a Rebeca estava ali sozinha no cuidado, o que ela pôde fazer foi ir num pronto-socorro que encaminhou a Maria para a sua internação psiquiátrica. Na ambulância, a sensação que eu me lembro é de ser uma noite úmida. A chuva lá fora, as poças na marginal, os dedos úmidos da Maria, o vidro embaçado. Na verdade, as minhas ideias estavam embaçadas. É muito estranho acompanhar uma criança para uma internação psiquiátrica. Quando a gente chegou lá, a Maria me fez 2 perguntas que não saíram mais da minha cabeça. Ela perguntou por que eu vou ficar aqui, não tinha resposta. E a outra pergunta era, quem vai estar aí comigo? Eu também não tinha a menor ideia. Não sabia dizer quem são as crianças e adolescentes que são encaminhadas para a internação. E daí começou a minha pesquisa de mestrado. Fui estudar, fui tentar descobrir quem era essa população. Quem são as crianças e adolescentes que são encaminhadas para a institucionalização. Eu fiz uma pesquisa no Hospital Caísme Felipe Pinel, na parte da infância e adolescência, e pesquisei todas as internações que aconteceram entre 2005 e 2009. Eu estudei 601 internações, para tentar descobrir quem são essas pessoas, quem são essas crianças. A internação, essa questão de por que as crianças são internadas, para mim é uma questão muito séria, porque, vamos pensar, pensando no tratamento em saúde mental, a gente viveu aqui, no Brasil, anos de história de asilamento. Durante anos da nossa história, o tratamento em saúde mental se tratava de asilar as pessoas, de institucionalizar, né? E o que isso gerou? Na verdade, a gente sabe que a institucionalização não causa melhora nos sintomas, muito menos melhora na qualidade de vida. Esses anos de institucionalização geraram um contingente enorme de pessoas que, aos poucos, se tornaram moradores de instituições. Teve um censo, em 2009, do Estado de São Paulo, que apontou para a existência de mais de 6.000 pessoas moradoras de hospital psiquiátrico. Porque a institucionalização, o que causa? O rompimento dos vínculos. Por isso que, atualmente, no campo da saúde mental, o que a gente entende como tratamento? Tratamento não é exclusão, mas inclusão. Tratamento é inclusão social. Tratamento é a busca pela autonomia, pelo protagonismo, pelas possibilidades de fazer escolhas, e não a exclusão em instituições. Então, se a gente entendeu que no campo da saúde mental a institucionalização não é indicada, agora estamos falando de criança e adolescente. Então, esse acontecimento se torna mais grave ainda. Por quê? Porque nós mesmos, adultos, paramos um dia e pensamos, não, existem algumas coisas que são fundamentais para uma criança, que a gente chamou de direitos das crianças e dos adolescentes. Nós mesmos decidimos que algumas coisas são fundamentais para a existência de uma criança, para a vida dessa criança. E criamos aí o Estatuto.
E está lá no estatuto. Toda criança tem o direito à convivência familiar e comunitária. Não tem assim, embaixo não está escrito, exceto por caso de saúde mental. Né? O Estatuto da Criança e Adolescente é para todas as crianças. Portanto, parece uma coisa um pouco esquisita. Se o tratamento em saúde mental não preconiza a institucionalização, e se, no caso das crianças, isso é mais grave ainda, por que as crianças e adolescentes continuam sendo institucionalizados? Eu fui estudar e pensando assim, meu Deus, mas qual comportamento pode ser tão terrível a ponto de nós mesmos desrespeitarmos a nossa Constituição? O que uma criança pode fazer que eu possa pensar, não, no seu caso, o bom para você é viver excluído da sociedade. E o que eu descobri foi o seguinte, que a internação não ocorre por conta do comportamento das crianças. A internação é ocasionada pelo modo como a gente trata. Vamos voltar lá para Maria. Eu entendi que as crianças são encaminhadas para a institucionalização quando os serviços não se articulam e funcionam no que eu dei o nome de funcionamento em circuito. Então, vamos pensar lá, Maria. Maria, quando a escola se deu conta das dificuldades dela, encaminharam para uma outra instituição. Eles chegaram até a dizer que não tinha por que a Maria frequentar a escola, afinal, ela não falava nada e passava o dia inteiro no bebedouro. Portanto, a escola não traria nenhum benefício. Encaminharam ela para uma instituição filantrópica. Acontece que essa instituição filantrópica era muito longe da casa delas. Então, a própria instituição encaminhou a família para que pudesse pedir um transporte. Só que o transporte tem lá alguns requisitos e a Maria não preenchia esses requisitos. Então, ela não podia ter direito ao transporte. Então, já que ela não podia ter direito ao transporte, ela não poderia ir para a instituição. Mas deram uma solução, fizeram um bilhete de transporte para que ela pudesse usar o transporte gratuitamente. Solução essa que não resolvia nada, porque a questão não era o dinheiro, a questão era que a Rebeca, mãe da Maria, não podia passar o dia inteiro para levá-la e buscá-la num lugar tão longe, afinal, tinha lá mais 4 filhos. Aí, encaminharam para o CAPS. Mas encaminharam para o CAPS não para ser um parceiro, para pensar no tratamento, encaminharam para o CAPS para que ela passasse o dia inteiro no CAPS. Né? Como se isso também fosse indicado para que ela ficasse no CAPS das 8 às 5, todos os dias, passasse a vida inteira no CAPS. Bom, dentro deste funcionamento, onde uma instituição vai encaminhando para outra, num certo jogo de empurra-empurra, no fim empurrou-se tanto que sobrou para a Rebeca. Sobrou para a mãe da Maria todos os cuidados com ela, e ela realmente, naquela noite, não tinha nenhuma outra opção além de internar sua filha. Mas, qual poderia ser uma outra alternativa? É o que eu chamei de funcionamento em rede. Vamos pensar, se a Maria estivesse lá na escola e a escola, frente às necessidades da Maria, ao invés de excluí-la da escola, a escola poderia formar, por isso que eu fiz ali uma dupla flecha, uma flecha de 2 lados, né? A escola poderia formar, com essa instituição filantrópica, dividir os cuidados da Maria. Então, bom, tudo bem, é difícil para a Maria ficar aqui nessa escola todos os dias. Quem sabe se ela ficar 2 dias na escola, 2 dias na sua instituição? Em vez de encaminhar e empurrar os cuidados, compartilhar esse cuidado. Bom, e o transporte? Vamos pensar bem. Se uma família com tamanha vulnerabilidade, tamanha necessidade, e se esse transporte, ao invés de dizer para essa família, olha, sinto muito, você não atende aos requisitos para o transporte, e se esse transporte se disponibilizasse para atender essa família? Vamos pensar, se o transporte pudesse levar a Maria para a escola, ir para a instituição filantrópica e mais... E se esse transporte pudesse, devido a essa situação, essa família de tanta vulnerabilidade, se o transporte pudesse levar os outros filhos para as outras escolas? Aí, a Rebeca ia ter tempo para cuidar dela mesma. A Rebeca ia ter tempo para cuidar do tratamento da Maria. Ela ia ter tempo para se dedicar à vida dela e à vida da Maria. E aí o CAPS podia entrar nessa história como um outro agente, né? E que... Se relacionando com as outras instituições. Porque daí a gente forma uma rede. Daí essa família está amparada por uma rede de várias instituições que se conversam, discutem e se responsabilizam pelos problemas. A Rebeca não tem que resolver tudo sozinha. Mas esse não foi o caso. A Maria não tinha lá
a Maria e a Rebeca não tinham uma rede. Tinham um funcionamento em circuito, que o final de tudo era a Rebeca lá sozinha com a sua filha tendo que dar conta. A internação da Maria durou 3 meses. Ela saiu exatamente do mesmo jeito que ela entrou, a família continua exatamente com os mesmos problemas e a situação continua igual. Preciso contar para vocês que depois da minha pesquisa, eu encontrei internações muito longas. A Maria ficou 3 meses, mas tem criança e adolescente que ficam vários meses, anos, e podemos até pensar que tem algumas crianças que têm a sua existência condenada ao apartamento do mundo. Vou contar para vocês uma história, porque eu acho que depois dessa experiência, lá nos meus resultados, eu achei 611 internações, 10% eram de autistas, e os outros 90% de outros diagnósticos. Eu só queria dizer que eu entendi, com essa pesquisa, do meu ponto de vista, que não existe indicação para institucionalização para nenhum caso, para nenhum diagnóstico, para nenhuma situação. Se a gente, em algum momento, olha para uma criança e pensa, eu acho que para esse caso isso é válido, eu sugiro que a gente pare tudo e entenda que quem está pensando errado é a gente, e não institucionalize, e não pense que uma criança pode viver melhor numa instituição. Eu vou parar de falar e deixar que a Raquel, que é uma outra moça que me ensinou muito, fale sobre quais são os efeitos da institucionalização na vida de uma pessoa. A Raquel tinha 11 anos quando teve a sua primeira internação, que teve duração de 6 dias. A segunda internação já foi um pouco mais longa, teve duração de 25 dias e ocorreu 1 semana depois da alta da primeira internação. A terceira internação, eu destaquei aqui a queixa. Raquel volta a apresentar quadro de liberação de agressividade e falta de controle de impulsos. Por esse motivo, a Raquel ficou internada 1.004 dias. Depois a Raquel sai, fica 12 dias em casa e novamente é internada na sua 4ª internação de 413 dias. Nessa internação, ela foge. E 2 dias depois ela volta espontaneamente ao hospital, mostrando que esse lugar já estava ocupando na sua vida um lugar de casa. Ela volta e fica lá mais 244 dias. Com a 6ª internação, um psicólogo da instituição faz esse registro no prontuário que eu gostaria de dividir com vocês. A maior dificuldade foi uma inadequação na convivência com adolescentes sem problemas psiquiátricos. Criou-se um vínculo inadequado de segurança com o ambiente de internação. Ao todo, ficou 1.807 dias, aproximadamente 5 anos. Ela passou dos 11 aos 16 anos nessa instituição. Hoje ela tem 19 anos e vaga pelas ruas e albergues de São Paulo. Eu tive o enorme prazer de conhecê-la. Tem um domínio dos conteúdos da psiquiatria invejável. Ela sabe o CID, sabe todas as doenças, sabe todas as medicações, sabe todas as indicações e contraindicações, conhece o sistema de saúde. Mas ela não teve infância. A Raquel não jogou bola, a Raquel não teve vizinho, a Raquel não experimentou a adolescência, a Raquel não teve namorado, não foi ao cinema. A gente tirou isso dela. E aí eu fico pensando, qual que é o destino da Raquel? É justo agora a gente falar, Raquel, deixa de bobagem, vai estudar, menina, vai trabalhar, vai ter uma vida normal. Eu não sei, mas de verdade eu tenho muita esperança. Eu tenho esperança porque a Raquel é a menina mais forte e corajosa que eu já conheci. E nós? Teremos nós a força de lutar contra essa realidade? Teremos nós a coragem de enfrentar esse problema? Ou a gente vai continuar fingindo que isso não é problema nosso? Ou a gente vai continuar aprisionando crianças longe das nossas vistas? Eu espero que não. Muito obrigada.